Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de qual horário que você assiste. Nosso grupo hoje vai falar sobre manutenção preditiva e uso de sensores. O grupo é composto por eu, Guilherme Moraes Fernandes. Eu, Felipe. Eu, Nicolas. Eu, Edgard. E eu, João Vitor. Ok? Nós temos um sumário aqui para melhor compreensão da construção do nosso slide. Caso alguém queira, estará disponibilizado e você pode usar o sumário para se guiar em como nós compactamos todos os slides juntos. É isso. Pode ir passar. Bom, vamos começar definindo o que é a manutenção preditiva. A manutenção preditiva também é conhecida como manutenção sob condição ou manutenção com base no estado do equipamento, ou seja, é baseada na tentativa de definir o estado futuro de um equipamento ou sistema por meio dos dados coletados ao longo do tempo por uma instrumentação específica, verificando e analisando a tendência de variáveis do equipamento. Esses dados coletados por meio de medições em campo, como temperatura, vibração, análise fisicoquímica de óleos, ultrassom, termografia, permitem um diagnóstico preciso. Esse tipo de manutenção caracteriza-se pela previsibilidade da deterioração do equipamento, prevenindo falhas por meio do monitoramento dos parâmetros principais com o equipamento em funcionamento. Os conceitos e aplicações da manutenção preditiva já estão inseridos no ambiente de manutenção há muito tempo. Se efetivou como importante ferramenta de produtividade a partir dos anos 70, sendo que sua evolução vem se destacando desde os meados dos anos 90, conforme estudiosos na área de manutenção. Bom, agora para a gente falar um pouco dos objetivos da manutenção preditiva, eu acho que é importante a gente detalhar um pouco quais são os tipos de manutenção que a gente tem. Então, a partir disso, a gente pode saber que existe a manutenção preditiva, a corretiva e a preventiva. A manutenção preditiva ela vai servir para que a gente reduza as intervenções corretivas, ou seja, a gente, por meio de sensores e outras formas, a gente vai tentar encontrar erros e problemas em máquinas para que as correções elas não precisam ser feitas. Então, dessa forma, a gente vai conseguir aproveitar a vida útil total dos componentes de um equipamento. A gente vai conseguir aumentar o grau de confiabilidade das máquinas e equipamentos, eliminar desmontagens necessárias para a inspeção, reduzir as intervenções corretivas, né? Aumentar o tempo de disponibilidade das máquinas e equipamentos e identificar a necessidade de serviços de manutenção de uma peça, componente, máquina ou equipamento. Bom, considerando então se informados o que é a manutenção e os seus objetivos, como ela se divide, né? Cabe agora discutir como ela é realizada, né? Aí, para que seja realizada a manutenção preditiva, a gente precisa antes coletar vários dados sobre os equipamentos em que a gente está realizando essa manutenção. Esses dados são informações relevantes ao contexto em que o dispositivo trabalha, o equipamento funciona, né? Então, para certos equipamentos, a gente quer prestar atenção na alteração no nível de vibração dos equipamentos. Para certos equipamentos, a gente quer verificar alterações no nível de temperatura. Em outros, por exemplo, a alteração no estado das suas superfícies. Ou, quem sabe, alterações nos níveis de pressão, tanto dentro como em fora dos equipamentos. E aí, percebe-se que essas diversas informações, esses dados que precisam ser coletados para realizar a manutenção preditiva, eles muitas vezes não são coletáveis pelos sentidos humanos, ou então não é seguro você fazer a coleta com o corpo humano, que é admitivelmente um pouco mais frágil, né? Em certos ambientes, por exemplo, altas temperaturas não são coisas que você pode verificar com sua mão. Aí entram aí os sensores. Como você deve ter percebido lá no início, o tema do nosso trabalho é manutenção preditiva e o uso de sensores. Então agora a gente vai dar uma olhada mais aprofundada como os sensores se relacionam com a manutenção preditiva. E esse emprego de sensores ele está relacionado às técnicas de manutenção preditiva.
Essas são análise de vibrações, termografia, ultrassom e a análise de óleo. A gente vai falar primeiro da análise de vibração. Bom, a análise de vibração ela é uma das técnicas de manutenção preditiva mais completa para a detecção de defeitos mecânicos. Tanto que ela é obrigatória em qualquer programa de manutenção preditiva e equipamentos rotativos. Além de detectar os defeitos existentes das máquinas, essa técnica trabalha na causa raiz de outros defeitos que possam vir a ocorrer e causar parada na produção da fábrica. A análise de vibração ela é o processo pelo qual as falhas em componentes móveis de um equipamento são descobertas pela taxa de variação das forças dinâmicas geradas. Essas forças elas afetam o nível de vibração a ser avaliado em pontos acessíveis das máquinas, sem interromper o funcionamento dos equipamentos. Uma máquina é caracterizada por suas partes móveis, ela vibrará de acordo com as frequências características de seus próprios componentes. Então, por isso, cada tipo de máquina possui uma assinatura espectral original. Na medida que os componentes dessa máquina começam a falhar, a frequência e amplitude de vibração começam a mudar. E, através do processo de análise de espectro aplicado ao sistema inteiro, é possível identificar as características de vibração de cada componente individual. Então, conseguir monitorar a sua condição. A deterioração dessa assinatura espectral é um sinal de que o equipamento perdeu a sua integridade. Bom, agora eu vou falar da técnica termografia, que é uma técnica de registrar em forma gráfica ou visível a olho nu a radiação infravermelha que todos os corpos acima do zero absoluto irradiam. Essa técnica permite identificar, monitorar e registrar alterações nos níveis de temperatura dos componentes e gerar uma imagem térmica ou termograma, conforme a imagem que está aí no slide. A análise desse termograma é feita por um profissional especializado nas técnicas, que será capaz de identificar possível anomalia com base nas alterações de temperatura dos componentes. Isso é feito com uma câmera especial, cujo elemento sensor eletrônico é sensível a uma determinada faixa de radiação infravermelha. Essa câmera, além de registrar a radiação emitida pelo alvo, a transforma em uma imagem visível ao olho humano. Assim, podemos ter uma imagem térmica de todos os objetos dentro da faixa de alcance da câmera. Normalmente, esses sensores têm de ser resfriados para garantir um tipo de câmara escura para que as temperaturas medidas sejam confiáveis. Recentemente foram introduzidos no mercado sensores, bolômetros, que trabalham a temperaturas ambientes de forma confiável, mas, por enquanto, o seu custo é muito alto. A técnica de termografia ela tem várias aplicações, desde o uso militar, que consiste na aplicação de câmera infravermelha para identificar o movimento inimigo em campo de batalha, até o uso médico, que consiste na identificação de tumores através de alteração de temperatura de determinadas partes do corpo humano. Mas o principal, que é o foco na área industrial, podemos aplicar a termografia em uma infinidade de possibilidades, como na área mecânica, elétrica, tubulações, equipamentos rotativos, equipamentos estáticos, entre outros. Agora a gente vai falar do ultrassom. Bom, o ultrassom ele é usado em muitos campos diferentes, e eles são utilizados para detectar objetos e medir distâncias. O ultrassom ele consiste em elevar a frequência das ondas sonoras até um limite em que possa ser audível ao sistema auditivo humano. Ele não é diferente do som normal, que é o som audível, em suas propriedades físicas, exceto em que os seres humanos não conseguem ouvir ele. Esse limite varia de pessoa para pessoa, o limite de som audível. Ele vai aproximadamente de 20 kHz em adultos saudáveis e jovens, até a casa de GHz. Dispositivos ultrassom operam com frequência de vários Hz. Essa técnica de inspeção ela detecta facilmente vazamentos em sistemas de transporte de ar comprimido, vapor e outros gases, até mesmo fuga de corrente elétrica e defeitos mecânicos. Por isso ela costuma economizar muita energia para as empresas e evitar paradas de produção inesperadas.
Nos ensaios não destrutivos de produtos e estruturas, o ultrassom é usado para detectar falhas invisíveis. Bom, essa técnica de análise de óleo é uma técnica que consiste na análise em laboratório das propriedades do lubrificante, se existem contaminantes e detritos. A análise de óleo é realizada durante a rotina de manutenção preditiva e tem como finalidade fornecer informação útil e precisa sobre o estado do lubrificante e principalmente sobre as condições das máquinas. A análise de óleo ela é dividida em 3 categorias. A análise das propriedades do lubrificante, que verifica o estado do óleo base e seus aditivos. 2. Análise dos contaminantes, como água, sílicas, partículas ferrosas. E 3. Análise de monitoramento do desgaste da máquina. A análise de óleo é para as máquinas como um exame de sangue é para nós, os seres humanos. Além de controlar a contaminação de óleo e o desgaste de metais, o uso moderno da análise de óleo inclui a análise dos aditivos nos óleos para determinar se pode ser definido como intervalo maior para a troca desse óleo. Os custos de manutenção podem ser reduzidos com o uso dessa prática, ao comparar os resultados da análise de um óleo novo e usado. Um analista poderá determinar quando um óleo deve ser substituído. A análise de óleo ela apresenta alguns defeitos, como contaminação em geral, falhas em engrenamentos, oxidação, desalinhamentos, depreciação de aditivos e desgaste de componentes e mecânicos. Então, a gente gostaria de apresentar também um material complementar que auxilia na compreensão dos conteúdos que estão sendo estudados nessa aula. Começando, a gente tem uma videoaula do nosso famoso telecurso, que acompanhou a gente, parece o curso de mecatrônica inteiro, né? Ele vai e volta o tempo todo. A gente vai ver só um trechinho dele falando sobre a manutenção preditiva. Equipamentos. Na teoria, você já sabe o que é a manutenção preditiva. É um tipo de manutenção que tenta prever, com alguma antecedência, os defeitos que podem acontecer numa máquina. Mas essa é a teoria. E na prática, como é que será que se faz para prever esses defeitos? O que se faz é tentar interpretar os sinais que as próprias máquinas dão. Para isso, os encarregados da manutenção acompanham a evolução dos sinais emitidos pelos equipamentos. Por exemplo, eles fazem medições das vibrações das máquinas, da temperatura, do desempenho, além de outros fatores. Com todas essas informações na mão, os responsáveis pela manutenção vão poder prever, com alguma antecedência, os defeitos ou problemas que vão acontecer com as máquinas. A partir da coleta desses dados, os técnicos podem fazer o diagnóstico. Quando os dados das medições indicam alguma irregularidade na máquina, o técnico faz um diagnóstico, que, em manutenção preditiva, significa tentar descobrir qual a origem e qual a gravidade do problema. Depois de coletar os dados, o responsável faz o diagnóstico dos eventuais problemas da máquina. Depois do diagnóstico, chega a hora de fazer aquilo que os técnicos chamam de análise da tendência de falha. Vamos aproveitar que o Leonardo está aqui e ele é engenheiro de manutenção. Bom, e agora para introduzir vocês ao segundo vídeo, que é sobre a prática, eu gostaria de falar algumas coisas, já que o vídeo é muito grande e aí a gente não vai conseguir mostrar o vídeo inteiro. Bom, a gente sabe que o desalinhamento de eixo de motores ele causa excesso de consumo de energia para o motor. E isso em uma fábrica é muito grave, porque a energia é algo extremamente caro, e principalmente em uma fábrica que se consome muita energia, isso assim, não pode acontecer. Então o máximo que puder evitar de excesso de energia gasto, melhor. Então o profissional da área de preditiva, ele vai usar um equipamento aí para fazer o balanceamento de um eixo de um motor. Criamos aqui um ambiente para fazer um balanceamento
ilustrativo, para que vocês tenham uma noção de quão fácil é um balanceamento em campo. Então vamos iniciar aqui. Nós temos aqui uma máquina que nós vamos utilizar um disco. Essa máquina nós vamos utilizar o VibraCheck, que é um analisador de vibração. Nela nós temos um acelerômetro que vai medir os níveis de vibração. Temos também um tacômetro que vai medir a rotação do equipamento. Todas as informações vai para o analisador e com isso nós vamos conseguir direcionar o peso prova e a correção da massa para esse conjunto. Então nós vamos iniciar um balanceamento aqui. Acompanhem com a gente o passo a passo. É realizado a primeira medição para a gente avaliar qual o nível de vibração que o equipamento está tendo agora. Então, ó, vamos ver aqui o nível de vibração. O nível de vibração está na casa de 2,12 milímetros por segundo de vibração. Ele coletou essa vibração, desliga o equipamento. Notem que tem aqui uma fita refletiva. Essa fita refletiva, nós vamos colocar o peso prova na direção dessa fita, que é o ponto zero. Então no ponto zero, nós vamos colocar um peso prova. Esse peso prova, ele tem que alterar a vibração em 30%, para mais ou para menos, para que o resultado das forças vetoras seja bem significativo. Feito a colocação do peso prova, nós vamos iniciar então novamente a medição. Feita essa medição, vamos ver para quanto foi o valor. Olha lá, com o peso prova, o valor foi para 4,48 milímetros por segundo. Então houve uma alteração significativa da vibração. Então ele vai calcular a medição anterior com a medição do peso prova e o aparelho vai mostrar para a gente qual é a quantidade de massa e o ângulo de correção. Então nós vamos observar lá, o aparelho ele está dando 87% a 174 graus. Então a gente vai pegar esse peso prova, vai pesar ele está pedindo 84% desse peso. Então ele vai lá, uma balancinha, pesa. O peso tem 10 gramas, ele vai pegar 87% desse peso e vai colocar 174 graus. E vai fazer uma nova leitura. Com isso, os valores têm que reduzir. Colocado o peso prova, liga novamente o aparelho e a gente vai observar para quanto que foi a vibração. Vamos ver lá, ó. Valores caiu para 0,26 milímetros por segundo. Ou seja, o balanceamento foi realizado com sucesso. As forças dinâmicas presentes funcionou. Então, pessoal, viu como que é simples? Ok, aqui nós temos 2 exercícios para poder auxiliar com a fixação do conteúdo que acabamos de passar. Vocês, baseado no que nós mostramos, são encorajados a tentar, pelo menos, argumentar alguma coisa contra essas 2 questões. Questão 1 sendo: cite 2 benefícios de manutenção preditiva. E o segundo exercício sendo citar uma das grandes utilidades do ultrassom na manutenção preditiva. Pode passar para as respostas, depois que eles tiverem um tempinho para pensar. Então eu só vou ficar falando por cima, porque ninguém merece ficar olhando para um slide branco. Ok. Então, a resposta da questão 1 pode ser que ela aumenta a longevidade de equipamentos e facilita as manutenções que são realizadas, o que ajude a encontrar onde ocorrem os problemas. E a resposta para a questão 2 é que é capaz de detectar vazamentos em sistemas de transporte de diversos gases, até mesmo em fugas de corrente elétrica e defeitos mecânicos. E é isso. Adeus. Acabou. Obrigado.